Relatora da CPI da Fake News acatará a convocação de Felipe Martins e blogueiros. A relatora da CPI das Fake News afirmou na tarde desta terça-feira, 15/10, que irá acatar o requerimento feito pelo deputado petista Rui Falcão, convocando o assessor especial do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, e ativistas de direita, entre eles o editor do Crítica Nacional, Paulo Enéas, o empresário Otávio Facuri e Bernardo Kister, para prestarem depoimento na comissão. O requerimento apresentado pelo deputado petista baseia-se na matéria fofocativa travestida de jornalismo investigativo, publicada pela revista Cruzoé e assinada por Felipe Moura Brasil. O Crítica Nacional deu uma resposta preliminar a essa matéria no artigo Revista Cruzoé, o jornalismo investigativo reduzido a fofoca de grupos de WhatsApp, publicada na última sexta-feira. A nulidade de conteúdo da matéria mostrou qual foi a sua real finalidade: servir de pretexto para tentar intimidar apoiadores do presidente Bolsonaro. Felipe Moura Brasil, com seu pseudo-jornalismo investigativo, prestou um grande serviço à esquerda. Exato, amigos. O que nós temos aí é uma consequência, né, eu vou convidar também a Cláudia para fazer suas observações aqui. Na verdade, o que nós observamos é o seguinte: saiu hoje só para situar as pessoas que eventualmente não estejam posicionadas, na sexta-feira a revista Cruzoé publicou uma matéria envolvendo o nome do Crítica Nacional e outras pessoas associadas ao nosso site, com base numa reunião que nós, de fato, fizemos no mês de abril. Essa matéria, baseada em ilações feitas pelo autor da matéria, que é o Felipe Moura Brasil. Nós demos uma resposta em nosso editorial muito cuidadosa, muito bem fundamentada. O link vai até ser colocado aqui para a nossa colaboradora e diretora, a Carla Campos. Pois bem, qual foi a consequência? Hoje foi apresentada um requerimento pelo deputado petista, membro da CPI das Fake News, Rui Falcão, convocando o assessor presidencial, Felipe Martins, está lá o requerimento apresentado para isso, para depor na CPI, e no requerimento faz menções aos membros, aos integrantes, aos colaboradores do Crítica Nacional. Pois bem, o que daí nós podemos tirar de conclusão disso? Nós estamos ainda investigando quais as implicações, inclusive até onde se estende a convocação. O que está evidente no requerimento é que a convocação é dirigida ao assessor presidencial Felipe Martins, ainda que o requerimento contenha menções a outras pessoas, inclusive a nós próprios. Pois bem, o que nós podemos tirar? Nós já falamos uma série de considerações a respeito do artigo em si, e a Cláudia também ela trouxe isso também nas redes sociais, comentou a respeito, mas o que nós podemos tirar a partir dessa iniciativa agora da CPI das Fake News, cujo requerimento para prestar depoimentos foi feito baseado nessa reportagem? É o que está acontecendo, o que eu acho talvez aquilo que é mais importante, nós temos que entender o que se passa no Brasil nesse momento. Existe uma clara e deliberada decisão da parte de nossos inimigos e adversários de quem são eles. A gente chama aqui de maneira jocosa de isentões, isentolândia, etc. Nós vamos usar o nome correto. Estamos falando aqui de social-democratas. Nós estamos falando aqui de gente liberais ideológicos, digamos assim. Gente que tem uma aversão à direita, gente que tem uma aversão aos conservadores, gente que jamais aceitou o fato do presidente Bolsonaro ter sido eleito e de ser hoje, como vai ser até o final de 2022, e como espero, até o final de 2026, o chefe de Estado e presidente da República legitimamente eleito pela maioria da população. Há um setor majoritário, talvez, da grande imprensa, da elite intelectual, acadêmica, inclusive da elite jornalística, que não aceita esse fato. E qual a estratégia que eles têm utilizado a partir de agora? É tentar criminalizar, a palavra é essa, criminalizar a atividade política dos apoiadores do presidente. Essencialmente isso. Porque o que nós, apoiadores do presidente da República, independentemente de diferenças que possamos ter e temos entre nós, independentemente das funções que cada um exerce, nós aqui somos o veículo independente, existem pessoas que estão no meio acadêmico, existem alguns que têm outras atividades, etc.
independentemente da nossa atividade. O que caracteriza a nossa atuação? É atuarmos exercendo o legítimo direito democrático de fazer política, expressar a nossa opinião, nos reunir para emitir nossa opinião sobre o governo, sobre os rumos de ação e outros, né? Pois bem, fundamentalmente, o que nós estamos observando é que toda a narrativa criada, eu vou dar os nomes aqui, por Felipe Moura Brasil, por Jovem Pan, por antagonista, não estou nem falando aqui dos PT socialistas, estou falando dessa ala liberal, social-democrata, essa ala que está até hoje lamentando o fato de não ter tido um tucano para chamar de seu, que fosse eleitoralmente viável. Todo esse setor, na verdade, está rotulando a nossa legítima atividade política, que é uma atividade de apoio a um presidente democraticamente eleito, está rotulando essa atividade como sendo uma milícia. Ou seja, está fazendo uma calúnia, porque milícia, pela legislação penal brasileira, é crime. Então, quando a própria Clau, e quando seguramente muitos de vocês que estamos assistindo aqui, nós vamos para as redes sociais, espontaneamente, por vontade própria, sem ninguém mandar, obviamente, sem receber nada para isso, vamos exercer o nosso sagrado direito de liberdade de expressão para dar a nossa opinião em defesa do governo, para contestar aqueles que criticam o governo, ou seja, quando estamos fazendo aquilo que é da natureza básica da política, que é você fazer o confronto de ideias, essa atividade, por si só, está sendo taxada de milícia. Então, vocês percebam o grau de desonestidade intelectual com o qual figuras como Felipe Moura Brasil está tratando um fato que é um fato corriqueiro da vida democrática, que é o fato de termos um presidente eleito democraticamente, esse presidente ter na sociedade uma parcela expressiva, e hoje maioria, que eu espero que vai continuar sendo, de pessoas que o apoiam, e que manifestam espontaneamente esse apoio, principalmente nas redes sociais, que hoje a via, né, o meio preferencial de fazer política, de expressar a sua opinião, e resolve, pelo fato de essa opinião ser de viés de direita, conservador, e de defesa de um presidente de direita e conservador, ela está sendo rotulada como sendo atividade de milícia, uma atividade deplorável que tem que ser condenada e, se possível, criminalizada. Foi isso que o Felipe Moura Brasil fez ao elaborar aquele artigo mentiroso, desonesto, cheio de ilações, que não traz fato algum, mas que serviu unicamente de pretexto para que um membro petista da CPI das fake news pudesse usar aquilo como pretexto para convocar, no caso, o assessor presidencial Felipe Martins, para depor na comissão. Então, o que o Felipe Martins fez, para resumir aqui, ele fez um grande serviço para a esquerda petista, que ele diz combater, e que hoje eu tenho minhas dúvidas, muito sérias, porque parece que a sua disposição para combater o governo Bolsonaro, e principalmente para demonizar a legítima e democrática atividade política da direita, ela é maior, essa disposição é maior do que a sua vontade de combater o petismo. Tanto é que Felipe Moura Brasil deu de presente para o PT um argumento para a esquerda petista usar contra nós. Então foi isso. Então o Felipe Moura Brasil, ele hoje merece receber um prêmio do PT, do PSOL, do PCdoB, da CUT, do MST, porque ele fez aquilo que nenhum blogueiro da era petista fez, nenhum site de esquerda fez. Ele deu os elementos para que a esquerda pudesse usar meios institucionais para exercer pressão contra nós. É isso que resume, digamos, o saldo desse pseudo-jornalismo Rastaquara, feito pelo Felipe Moura Brasil no artigo publicado na Isto É, que é quase igual, né? Na Cruzoé, a respeito de uma atividade legítima, democrática, dentro da lei, feita por pessoas que apoiam voluntariamente o governo Bolsonaro. E o resultado está aí, a convocação para uma CPI. Nós vamos amanhã pegar mais informações dos desdobramentos, se o requerimento será ou não aprovado. A relatora, como disse a matéria aqui, está disposta a acatar o requerimento, mas observe, o requerimento é baseado numa reportagem que não diz nada, exceto aquilo que é corriqueiro da vida democrática de um país,
que é de pessoas que apoiam um governo se reunir para discutir a política, discutir a situação do país, discutir rumos a seguir, etc. É esse desserviço à democracia que essa figura medíocre chamada Felipe Moura Brasil prestou ao país nessa sua atividade pseudo-jornalística traduzida naquela reportagem que ele tem a pretensão de chamar de jornalismo investigativo, mas nada mais é que um arremedo de jornalismo, que é isso que ele produziu. Cláudio? Eu gostaria de mandar um recado para o seu Rui Falcão, porque eu estou desde 2014 no Twitter, eu conheço uma pá de MAV do PT, um monte. Então, se tivesse a CPI da fake news, a gente podia levantar aí, ó, o pessoal do Twitter conhece vários, né, aqueles MAVs bem grandes, então a gente também pode fazer um levantamento de todos os MAVs que atuam no Twitter e que denunciam nossas contas, que tentam atacar a gente em bando, derrubar a conta, fazer denúncias falsas para o Twitter derrubar a conta e suspender, né, a gente sofre bastante isso nas redes sociais, tanto com MAVs petistas, como com MAVs tucanos, que os MAVs tucanos também são tão ruins quanto os MAVs petistas, também atacam a gente, pessoal de direita, em bando. E eu gostaria também de falar com essa relatora, que se tiver realmente essa CPI da fake news, a gente começar a lembrar aqui do caso do mensalinho do Twitter. Vamos lembrar aqui, o deputado federal Miguel Correia, do PT de Minas Gerais, é alvo de 2 ações eleitorais sobre acusação de abuso no uso dos meios de comunicação e abuso de poder econômico. O parlamentar petista é o dono das empresas Fórmula e Follow. As companhias usaram influenciadores digitais para elogiar candidatos do PT de forma massiva em redes sociais durante o período eleitoral, com a promessa de remunerá-los segundo o alcance das publicações. E-mails entregues por uma dessas influenciadoras, Daniele Moreira, ao Ministério Público Federal de São Paulo, detalham como eles eram pautados a cada dia para direcionarem suas publicações, registra a Folha. Nenhuma das postagens identificam terem sido pagas ou contratadas, o que é proibido pela legislação eleitoral. Daniele recebeu uma promessa de pagamento de R$2.000 por mês. Propaganda eleitoral irregular a favor do PT. Inicialmente, os influenciadores foram prospectados pela agência Lajoy, de marketing digital, com a proposta de que participariam de uma ação de ativismo de esquerda, ainda de acordo com a Folha. No dia 8 de agosto, a jornalista Carolina Gasparetto Barim, da Follow, pautou os influenciadores com as seguintes sugestões: criticar o governo ou a direita, ou participação das mulheres nas eleições e a necessidade de termos representantes mulheres e feministas. 2 pautas esquerdistas tradicionais sem ligações com candidatos. Até aí tudo bem. Acontece que 6 dias depois, no dia 14 de agosto, veio o alerta de que a pauta seria bastante diferente. Nós queremos emplacar uma hashtag nos Trending Topics do Twitter durante a tarde. Lula Zord, anunciou a jornalista. A ideia era levar os assuntos mais relevantes do Twitter, o registro da chapa petista à presidência da República com Lula, Fernando Haddad e Manuela Dávila, do PCdoB. Como de costume, o e-mail trazia imagens e sugestões de memes para serem postados. A partir de então, cada e-mail diário passou a enfocar um político petista diferente, entre eles Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, Wellington Dias, Luiz Marinho, entre outros. O desvio da função inicial acabou sendo estopim para que uma influenciadora denunciasse o caso pelo Twitter, conforme noticiou o Renova. Isso aqui eu estou lendo uma matéria do Renova que eu peguei agora. Ou seja, isso aqui é notícia, isso aqui é denúncia. E cadê? Cadê o mensalinho do Twitter? Cadê as pessoas sendo responsabilizadas? Cadê o Ministério Público agindo em relação a isso aqui? Quem que abafou o caso? Isso aqui está abafado. Agora vem falar o quê? Da gente que utiliza um celular para fazer nossas postagens em rede social e a gente falar sobre o governo, criticar o governo. Seja, eu estou desde 2014, criticava o PT, sim. Eu critico quem eu quiser, eu critico. Eu sou uma cidadã brasileira, eu critico quem eu quiser. Quem quiser ir nas minhas redes podem ver quem sigo, quem que eu sigo deixo de seguir, sabe? Então eu acho que cada um tem a liberdade de expressão de utilizar o seu celular para falar o que quiser, seja do governo, seja de uma instituição, seja de qualquer outra pessoa ali, ó, fazer algum tipo de denúncia.
Isso a gente tem a liberdade, isso aqui é liberdade de expressão. Agora, falar o quê? Por causa de uma reunião de pessoas que se conheceram, na verdade, eu conheço muitas pessoas que, desde a época de 2014, a gente foi se conhecendo nas manifestações. E foi assim que a gente foi fazendo amizade. Eu tenho muitos amigos aí que estavam nessa reunião, eu até brinquei. Eu até falei na época com o Felipe Martins, eu tuitei para ele, tanto é que a reunião não foi secreta. Falei, poxa, vocês fizeram reunião e não me chamaram. Eu não conheço o Felipe pessoalmente, mas algumas pessoas que estavam na reunião eu conhecia. Qual o problema da gente falar de política? Não existe pagamento, não existe dinheiro público, não existe nada. Mas essa questão do mensalinho do Twitter, isso aqui é verdade, isso aqui é denúncia. Então, vai fazer a CPI da fake news, CPMI da fake news? Então, eu quero ver isso aqui, ó. Isso aqui sendo pautado também. Não é bom trazer isso, ó, lembrar que esse assunto, obviamente, ele não foi dado a ele a devida dimensão. Né? Abafaram totalmente, cara. Agora, só um parênteses, nós temos aqui com o Superchat, para dar atenção, como sempre, e já agradecer de antemão ao Paulo Teixeira, que diz aqui, gosto dos comentários do Paulo Enéas, fala de forma contundente, sem perder a elegância. Obrigado. Às vezes a gente é um pouco mais enfático, mas a gente procura manter o tom respeitoso aqui com o público, não que as pessoas em relação a quem nós mencionamos, mereçam respeito. Algumas não merecem, mas o público merece sempre, a gente procura ter esse cuidado, né, de alguma maneira. Aqui também o Paulo Teixeira diz, vocês não acham que essas convocações para a CPI podem ser um tiro no pé da esquerda, pois está dando palanque para pessoas muito preparadas para enfrentar os socialistas? É uma possibilidade, mas o que importa é o seguinte, aqui o meu ponto de vista, até concordo com o viés dado aqui pelo Paulo Teixeira, é um viés legítimo, digamos, mas eu tento olhar por um outro viés também, acho dois caras. Parlamento é uma instituição do Estado brasileiro. CPI ou CPMI é uma instituição é um instrumento até da minoria, por sinal, está previsto no regimento, né? A CPI é formada por uma decisão da minoria para investigar, tem lá suas regras, etc. Então, aquilo lá tem que ser visto como sendo uma instituição de Estado, né? Ou seja, assim como a instituição de Estado, o executivo, o judiciário, ou seja, ela não pode ser instrumentalizada para ação política. Então, a própria natureza dessa CPI, que é uma CPI chamada fake news, que já vi questionamentos quanto à sua fundamentação jurídica, inclusive, porque as regras para uma CPI são muito bem definidas no próprio regimento da Câmara e do Congresso, de modo geral. Há questionamentos quanto à sua quanto à sua compliance, né? Quanto à sua adequação a essas regras, em primeiro lugar. Segundo, a ideia de uma CPI é investigar um fato concreto. Há um fato concreto? Aconteceu algo material que você vai lá investigar, que mereça uma investigação de uma CPI? As pessoas estão usando muita expressão fake news, inclusive. Eu não sou advogado, mas para quem eu perguntei, essa expressão não está nem presente no ordenamento jurídico brasileiro, porque ela nem é da língua portuguesa. Nós estamos a usando aí por uma licenciosidade nossa, digamos assim, com o idioma. Portanto, não há objeto definido. Qual que é a acusação? No caso nosso, eu vou insistir, pessoas, entes privados, reuniram-se no fim de semana para discutir o cenário político brasileiro. Ponto. Eu acredito que isso aconteça centenas, milhares de eventos semelhantes no país inteiro nos últimos anos. O que isso vem traduzir-se como objeto de uma investigação de uma CPMI? Nada. Então, é evidente que nós temos aqui um caso em que o exercício legítimo, assegurado pela Constituição, de liberdade de expressão, liberdade de reunião pacífica, sem pessoas armadas, é o que diz lá a Constituição, né? Um direito fundamental assegurado pela Constituição, ele está sendo cerceado, está sendo, pelo menos, colocado sob questão por meio de uma ação que tem uma clara natureza política. Porque, de novo, eu vou insistir. Nós temos um governo eleito. Esse governo tem uma oposição, que é legítima, da democracia. Mas ele tem também apoiadores. Os apoiadores são a maioria dos brasileiros. E como essa maioria se manifesta? Via redes sociais. Eventualmente, manifestações de rua, como fizemos no primeiro semestre. Então, essa maioria, essa direita, são esses conservadores, ainda de maneira organizada, de maneira precária, é que estão sendo objeto de uma ação de criminalização das suas ações.
Porque o que há de criminoso em reunir pessoas? O que há de criminoso em qualquer um de nós aqui, eu, Cláudio, qualquer integrante do Crítica Nacional, qualquer um de vocês que estão nos assistindo, de você ir na rede social e fazer defesa do governo, ou fazer uma crítica a alguém que ataque o governo, desde que essa crítica não seja um insulto, não seja imputação de calúnia, nem nada disso. Estamos falando aqui de opinião, de debate político. Então, o que há de criminoso nisso? O que há nisso de material para ser objeto de uma apreciação de uma CPI? Nada. Então, percebam? Então, está se criando uma cortina de fumaça, um circo, em torno apenas e tão somente do pleno exercício democrático de atividade política, que é assegurado a todos os brasileiros. E é isso que o desserviço, o serviço porco, desculpem a expressão, do presidente, do Felipe Moura Brasil fez, com aquele artigo, que ele escreveu um negócio de 40 páginas, cujo conteúdo é rigorosamente um nada, para dar aquilo de presente para a esquerda comunista, para usar como pretexto, porque você pega o requerimento lá do deputado Rui Falcão, ele está baseando-se na reportagem de Felipe Moura Brasil, para poder convocar, por hora, até onde é sabido, o assessor presidencial, e também, no requerimento, é feito menção, o documento está aí, é público, está no nosso site, já publicamos, outros veículos publicaram, são feitas menções aos integrantes, aos colaboradores do Crítica Nacional e outras pessoas. Ou seja, ele deu de pretexto para um comunista uma ferramenta para exercer um tipo de pressão contra um direito fundamental nosso, que é de reunião e de exercer atividade política e liberdade de expressão. É isso que disso que se trata. É tentativa de criminalizar e perseguir os conservadores na sua atuação política. Então, nós vamos isso vai ter desdobramentos, vamos continuar a acompanhar. O que eu posso assegurar a vocês, para encerrar a minha parte aqui, é que nós não vamos nos calar. Nós não estamos cometendo nenhum crime, o Crítica Nacional não recebe nenhum centavo de recurso público, nós expressamos nossa opinião a respeito de fatos políticos baseados na nossa convicção, unicamente. Toda a linha editorial do Crítica Nacional é de minha autoria e responsabilidade, inclusive os colaboradores que colaboram tanto na produção editorial quanto na viabilização material do site sabem disso, são cientes disso, colaboram porque concordam comigo. Eu não escrevo porque as pessoas estão esperando que eu escreva assim. Não, eu produzo conteúdo, as pessoas que concordam ou apoiam, seja como autores colaboradores, seja o suporte financeiro que é necessário ter. Então, isso vai continuar. Não vamos deixar de fazer, porque nós estamos amparados naquilo que é a verdade. Estamos unicamente exercendo nosso direito de expressar nossa opinião, que é fundamentalmente de apoio ao governo, e até, eventualmente, opinião crítica ao governo, como já fizemos várias vezes aqui, em particular em relação a ministros que foram exonerados. Eles foram exonerados por quê? Por decisão do presidente da República, ponto final. Mas nós, nos episódios que houve nesse sentido, nós acreditamos que exercemos um peso razoável na ambiência política que ensejou isso, uma vez que nós nos colocamos como críticos à atuação, por exemplo, de ministros que foram exonerados. Então, nós exercemos apenas aquilo que é jornalismo, é o beabá, é a liberdade de expressão e jornalismo. E ponto final. Não há nada criminoso na nossa conduta, não publicamos mentiras, eu desafio qualquer pessoa a vir aqui encontrar uma notícia publicada no Crítica Nacional que possa ser carimbada como falsa, mentirosa. Você pode discordar, mas prove que é falsa ou mentirosa. Nós temos mais de 2.000 artigos publicados no nosso site. Eu desafio alguém a encontrar uma notícia que seja categoricamente mentirosa. Mentira. Eu desafio. Diferentemente as mentiras que você encontra na Folha, no Antagonista, no Pingo nos Is, na Globo, na Veja, assim por diante. Porque nosso compromisso é com a verdade. Isso não é um slogan, é um compromisso de fato. E ele vai ser mantido, assim como a atividade que temos feito até agora. Vou passar para a Cláudia para dar a nossa observação, que estamos no finalzinho do nosso tempo. Não, eu quero falar outra coisa também. Esse mimimi todo está acontecendo também
Porque as mídias de Felipe Moura Brasil, Danilo Gentili, Lobão, tem um monte de agora dessa galera diz então, que eles não gostam de receber críticas nas redes sociais. Então, o que acontece? Se eles falam uma bobagem, vai vir um montão de gente que é Bolsonaro, que é bolsominion, que é robozinho do Bolsonaro, que a gente é robozinho, né? A gente é milícia virtual, eles dão um monte de adjetivo, diminuem as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Então, se eles falam alguma bobagem nas redes sociais, é lógico, vai vir uma enxurrada de crítica. Aí eles falam, nossa, mas eu estou sendo perseguido nas redes sociais, o pessoal do Bolsonaro, eles são uma milícia, eles me atacam. Não quer tomar crítica nas redes sociais, não fala bobagem, entendeu? Ou então saia das redes, né? Vai fazer qualquer outro tipo de serviço na sua vida, vai escolher qualquer outra profissão e que não seja uma pessoa pública, porque todos nós estamos aqui sujeitos à crítica, e a gente recebe críticas. Você acha que também não tem gente que me persegue, que fala um monte de bobagem? O próprio Danilo Gentili me falou uma baixaria, que ele merece um processo, só não dou esse processo porque ele está querendo colocar no tal do documentário dele, não vou dar esse gosto para ele, né? É um que me bloqueou, então ele me bloqueou, tem o Paulo Cruz, que é uma outra pessoa que também que é isentão, também bloqueou, tem aquele jornalista José Fux, eu vi também que ele me bloqueou. Então o que acontece? Esse pessoal não aguenta crítica, eles começam a tomar crítica e receber algum tipo de crítica sobre as coisas, os posicionamentos políticos que eles têm, e a gente rebate. Eles se sentem perseguidos e começam a dizer que o pessoal do Bolsonaro é uma milícia virtual. Não, é simplesmente nós somos em grande número, sim, porque nós elegemos o Bolsonaro. Então, somos em grande quantidade, sim. Nós estamos o pessoal do Bolsonaro realmente está ativo no Twitter. Só que aí que acontece? Eles começam a criar uma narrativa de perseguição. Mas não, são pessoas que estão aí debatendo nas redes sociais, com o seu celular, sem ter nenhum tipo de pagamento. A gente se conhece porque há muitos anos que um segue o outro, então a gente conhece certos perfis que são influenciadores e tudo, mas não existe nenhum tipo de militância organizada. A gente se conhece e uma hashtag, um tuitaço, a gente acaba dando um RT, que a gente chama, compartilhando, e a gente realmente vai colocando ali a nossa opinião e o pessoal não gosta. E aí chegou nesse ponto aí da CPMI e das fake news, porque o pessoal fica se doendo, dizendo que eu estou sendo perseguido, eu tenho uma milícia bolsonarista. Isso não existe, isso é uma palhaçada, e agora vamos ver como é que a coisa vai ficar, né? Mas eu gostaria de falar, vocês não querem críticas? Então saiam, escolham outra profissão, pessoa pública, e digo isso também para político, tem muito político também que não pode receber uma crítica, eles começam a se dizer também perseguidos políticos, porque a população está aí falando qualquer coisa que eles façam de errado, que a gente não concorda. Inclusive também o STF, outro também que reclama quando a gente faz algum tipo de hashtag, de crítica nas redes sociais. Só que nós temos liberdade de expressão, a gente tem direito de falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. É isso, Cláudio. Só observação, Cláudio, para a gente poder passar ao próximo tópico, até porque esse tema a gente vai voltar a semana inteira, vamos tratar dele aqui. É. A nossa diretora lembrou-me aqui de um Twitter de agora há pouco, acho que aqui do dia 15, é hoje, agora à noite, das 9h45 p.m., agora à noite, do presidente Bolsonaro. Eu vou ler o tweet do presidente. Ele diz o seguinte: essas e outras mentiras espalhadas pela oposição e parte da mídia para aterrorizar a população nas eleições, como os falsos ataques nazistas contra a esquerda, a falsa história de metralhar favela e o falso voto contra deficientes, serão apuradas na CPMI das fake news? Veremos. Percebam aqui, isso aqui é um tweet do presidente Bolsonaro. Só para lembrar, pessoas que estão distraídas. Na campanha eleitoral, nós tivemos, sim, um festival de fake news. De onde? Da esquerda, da grande imprensa. Eu vou dizer aqui quem é um grande propagador de fake news. Lauro Jardim. Lauro Jardim publicou a notícia dizendo que o Bolsonaro, no evento aqui em São Paulo, havia dito que iria metralhar a Rocinha. Só um exemplo. E outros. O próprio presidente lembrou aqui. Foi feita também uma fake news de que o presidente teria dado um voto contra deficientes, o então candidato, contra deficientes. A fake news queria acabar com a Bolsa Família. Ou seja, toda a campanha do presidente Bolsonaro foi alvo de fake news dos nossos inimigos e adversários. E qual que é a narrativa que a esquerda diz agora? De que a campanha foi... o que viabilizou a campanha foi a fake news? Se perceba a inversão de valores que está nisso?
Então, o que o presidente coloca aqui na sua pergunta, que ele faz, essas mentiras que houve, sim, na eleição, no ano passado, serão os seus autores investigados por essa CPMI? Serão chamados? O Lauro Jardim vai ser chamado para depor nessa CPMI, para explicar como que é a história do então candidato a afirmar que iria metralhar a Rocinha? Vai ser chamado o autor da mentira de que o vice-presidente Mourão teria afirmado que era necessário acabar com o 13º salário? Nós podemos fazer aqui uma lista de dezenas de fake news produzidas pela grande imprensa, por veículos como esse do senhor, e digo de novo aqui, senhor, em respeito ao público, para mim, ele é um moleque, Felipe Moura Brasil, por veículos como esse que ele trabalha, que produziram dezenas de fake news ao longo do ano passado. Essas fake news serão tratadas por essa CPMI, ou a CPMI vai servir apenas para basear-se num lixo jornalístico produzido por figuras como Felipe Moura Brasil, para poder os conservadores saber. As CPMI são importantes, são instituições de Estado, à medida que fazem parte do Congresso Nacional, são, portanto, instituições de Estado, têm que ser levadas com a devida seriedade, mas o que nós não vamos aceitar é que instituições de Estado venham a ser, de investigação do Estado, no caso do Parlamento, venham a ser criminalizadas para fins venham a ser instrumentalizadas para fins de atuação política. Então é isso, amigo. Inclusive, a gente pode... Poderia depois dar uma atenção a eles, tá bom? Estamos em cima da hora. Não, então, é outra coisa também que poderia chegar na fake news, né, nessa CPMI da fake news, é essa questão de toda hora o antagonista falar que o Bolsonaro está fritando o Moro, né, porque até agora nada aconteceu e é todo dia essa martelada, né, que o Moro vai sair, que está fritando, isso também é uma fake news recente, então se a gente puxar, a gente vai levar muito mais fake news para lá e eu quero ver o outro lado, o que eles vão falar. A gente tem muito mais, a gente tem material para puxar. A esquerda não tem, não.